Começando mais um Granja Newscast aqui direto do estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí por estar pilotando mais um programa. Infolar pilotando ao meu lado aqui, Comandante Paciléu. Né? Bacana, Rodrigo. Um prazer estar participando do seu podcast. Obrigado. Rogério, você é um amigo, viu? Eu já estava há muito tempo, né? Marcando, mas precisa estar de férias para a gente poder marcar o dia e cumprir o combinado. Claro. Né? A questão de agendas também. E tudo tem um porquê. Acho que tudo tem... Tem a hora certa. Eu penso muito assim. Né? Tudo tem a hora certa. Não adianta você querer fazer antes nem depois. É na hora. Que é para ser. O comandante ali, é radialista no mundo do rádio, Rogério Júnior. Rogério Júnior. E na época que eu comecei, era Rogério Júnior, o locutor legal que levanta o seu astral. Você fala um negócio desse hoje, o pessoal te lincha. Mas é isso. Mas Rogério, contar essa sua paixão por aviação, né? Como que tudo começou, hein? Você é piloto de... Sou piloto. 777 e 787, mas para os mais chegados, 77 e 87, isso aí, 77 e 87. Dois maquinaços, né? Mas foi muito engraçado. Vamos começar o começo. Começo da aviação. Como tudo começou? Meu pai é advogado trabalhista. E ele tinha um cliente que tinha um carrinho de pipoca que ficava na cabeceira da pista 16, na época, lá em Congonhas. E aí o programa que tinha de final de semana era a gente comer pipoca e ver os aviões pousarem. Eu lembro ali... Na cabeceira, onde tem o quadriculado ali. Isso, mas em cima tinha no teto, você podia ir lá ver... Tinha, mas ele ficava um pouquinho Congonhas, antes, né? Pipoqueiro. Tá. E aí chegava o final de semana, a gente ia lá e... Uau! E aí foi despertando uma paixão. Só que era uma paixão que eu nunca tinha pensado em ser piloto. Na minha cabeça eu nunca tinha pensado. Depois... surgiu, né, o trabalho de piloto até lá na Latam, onde eu estou há 33 para 34 anos. Mas começou assim, indo comer pipoca no domingo, vendo o avião pousar. E aí começou a despertar aquilo, uau, que bacana. Mas na minha cabeça era uma coisa muito difícil. Né? Era uma coisa que a peneira era muito apertada para isso, porque era uma profissão muito legal, muito respeitada. Mudou um pouquinho de lá para cá. Mas ainda continua. Mas começou assim. Começou desse jeito, vendo os aviões ali, comendo pipoca desse cliente do meu pai. Ali na cabeceira de Congonhas, que na época era 16. Hoje é 17. Aquilo vai mudando conforme os anos passam, vai mudando. Cabeceira 16, 17, daqui a pouco vai ser pista 18. Entendeu? Vai mudando. Por que muda? Por causa da declinação magnética. Aí ela vai mudando e aí muda a cabeceira da pista. Hoje é 17h35, amanhã vai ser 18h36. E aí depois 01 e vai indo. Aproveitar que estamos com o comandante aqui também, vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui. E aquela caixa de brita, não sei se é a palavra certa de fazer ali em Congonhas. Eles fizeram um puxadinho ali, né? Mas é na época que eu comecei a voar, não tinha tanta história. Então, você pousava lá. Eu, como copiloto de Fokker 100, pousei muitas vezes lá, com chuva, não tinha restrição. Só que aí começaram a inventar moda, um monte de coisa, e hoje você voa em cima do que está escrito. Você não pode fazer nada diferente do que está escrito. Naquela época você tinha mais versatilidade, você podia, entendeu? Vou deixar o copiloto operar na pista auxiliar de Congonhas, que é menorzinha. Não tinha problema. Hoje não. Hoje o cara tem que ter tantas horas. Com mimimi também na aviação? Palavra perfeita, mimimi. Mimimi, isso aí. Que eu trabalhei na TAM também. Você trabalhou, né? Era lá o cartão Fidelidade. Lá eu era conhecido como Minhoca. Sempre em terra. Cartão Fidelidade era muito legal. Hoje já tem vários tipos, né? Lampés e várias coisas. Mas é bacana. Te faz upgrade, te dá prêmios. A época do Fokker era a época do grandes aeronaves, hein? O Fokker 100 é um maravilhoso. MK-28, que é o nome certo dele. Um avião maravilhoso. Tanto é que na época que a TAM tinha, a TAM devia ter 10, a American Airlines tinha mais de 100, entendeu? Por quê? Porque é um avião barato, é um avião que se você precisar, ele dá ré, então você fica independente, você não precisa do pushback, do tratorzinho te empurrar. Você pega, você tem o procedimento, abre o reverso, dá ré.
E a porta dele abria e virava uma escada. Tá. Então você podia operar em qualquer lugar. Você não precisava de trator, você não precisava de escada, porque ele tinha a escada dele. Então foi um avião revolucionário. Ele era montado na Holanda. Lá no aeroporto, lá no... De Schiphol. O Schiphol, né? Mas as peças, elas vinham do mundo inteiro. Tá. A maioria dos aviões são assim. Porque você pega o rádio de comunicação do Airbus, do Boeing, do Embraer, o rádio é o mesmo. É o mesmo rádio. Então a empresa, ela monta o avião. Era o que a Fokker fazia. Ela montava o avião. Mas, Rogério, vamos voltar atrás. Recapitulando. Tá muito apressadinho. Tá voando. Mach. Quando você começou... Quando foi? Você chegou, pai, quero ser piloto de avião. Não, eu trabalhava em rádio. É. Na cabeça do meu pai eu tinha que ser advogado, porque ele é advogado. Poxa, filho, você tem o mesmo nome do que o pai, tá tudo já mastigado, você fica com o escritório. E eu sempre rebelde, né? Não. Tem irmãos? Tem irmãos? Tem. Gravata, fica lendo leis. Ai, não. A aviação foi bem pior, porque você tem que estudar muito, muito. Mas aí eu trabalhava numa rádio em São Paulo e a gente fez uma permuta com o Aeroclube de São Paulo. A gente fazia propaganda do Aeroclube e o Aeroclube dava 1 hora pra gente de voo. Olha que aí legal. Eu tirei... Nada é por acaso, hein? Você vê como é que foi? Foi assim, comecei assim. Aí eu apresentava o Top Hits da Metropolitana. E aí o Top Hits é a paradinha. O ouvinte ligava, escolhia a música, a partir de agora o Top Hits com as 12 mais do dia, tá. Era assim. E aí a gente sorteava um ouvinte para fazer um voo panorâmico na cidade de São Paulo. Olha que Foi legal. quando eu peguei e me envolvi com a aviação. Aí eu tirei as minhas carteiras e fazia as horas de voo na faixa, com essa permuta, levando o ouvinte dar uma volta em São Paulo com o instrutor do lado. Então eu fazia as minhas horas de voo, em vez de fazer no Cherokee, que é um avião que comporta 2 pessoas, eu fazia no Tupi, que comporta 4. Então eu, instrutor, que era do Aeroclube de São Paulo, eu e o ouvinte atrás. Olha que legal. E foi assim que começou. Aí eu tirei as minhas carteiras, tudo, e aí a rádio passou por umas modificações. Eles arrendaram a rádio, aí arrendaram para um cara que eu não me dava muito bem, sabe? E depois o cara arrendou a rádio inteira. Primeiro ele arrendou um horário, chamava Projeto Rap Brasil. E não era o estilo da rádio, não era o estilo das pessoas que estavam lá. Mas entrava dinheiro, pro dono da rádio era bom. Aí ele arrendou um determinado horário, não lembro o nome do programa dele, mas enfim, Projeto Rap Brasil, falei. E depois ele arrendou a rádio inteira. Aí o que aconteceu? Ele pegou e se vingou da gente, colocou de madrugada, colocou de final de semana para você ser folguista, e foi assim. Aí uma hora chegou e pum, mandou embora. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Aí peguei e antes disso eu conheci uma pessoa da TAM quando eu fui sócio de uma lojinha no prédio do Sindicato dos Aeronautas, era uma pilot shop. Porque quando eu fiz o curso, eu precisava comprar um computador de régua. Para você calcular vento, o vento desconhecido. Hoje o celular dá tudo isso. Aí eu tive que comprar. Quem que vende? Tem um copiloto que é mambeiro da Varig. Ele traz, tal. Vou falar com ele. Aí fui lá comprar. E acabei ficando amigo dele e ele vendia adesivo, Boeing My Way, aquelas divisas, camisa. E conversa vai, conversa vem. Eu acabei ficando sócio dele nessa pilot shop. Porque a situação na rádio já não estava legal. E com esse trabalho lá no prédio do sindicato, na Pilot Shop, eu conheci o comandante Moraes, que era o segundo da TAM. Primeiro era o comandante Rolim e depois era o comandante Moraes e fiquei amigo dele. Mas nunca com intenção de trabalhar, porque para mim era rádio. Trabalhei 12 anos, é rádio, né? Aí eu peguei e conheci o comandante Moraes. E a gente manteve uma amizade, mas nunca aquela amizade, um dia se eu precisar de trabalho eu vou pedir para ele. Nunca foi uma amizade com segundas intenções, né? E aí aconteceu esse negócio da rádio, eles mandaram embora, e aí eu fui ficar um pouco nessa pilot shop. Caramba, o que eu vou fazer agora? Trabalhar com meu pai? Não. Calhou, porque era a hora do comandante Moraes ligar para mim. Rogério, você quer trabalhar na TAM? Eu quero. Eu não queria trabalhar com meu pai no escritório, porque não, sabe, eu não me via trabalhando daquele jeito, sabe, de gravata, de terno, tudo. E aí eu falei, quero, nem perguntei para que era.
Aí ele falou, olha, amanhã você dá um pulo aqui no Hangar 1, não lembro o nome da rua agora, mas ali na parte de trás de Congonhas. Napoleão, né? Isso. Pantaleão. Pantaleão Teles. Trabalhei lá. Pantaleão Teles, é isso aí. Aí eu peguei e fui lá. Pô, eu nunca tinha ido pedir emprego na minha vida, né? Porque a forma que eu entrei na rádio, depois eu te conto, foi uma forma muito legal. Eu não levei um currículo na rádio. Então conta agora. Eu não levei um currículo na TAM também. Né? O pai tinha uma loja de fotografia que chamava Suncolor, ali no Largo 13, em Pinheiros. Ou em Santo Amaro. Santo Amaro. E aí ele cismou de anunciar essa loja na Gazeta, AM. E aí o cara que era o comercial da Gazeta, o Afonseca, foi conversar com o pai, eu tava lá, aí, pô, por que você não grava? Aí eu gravei o comercial, era moleque de tudo, gravei esse comercial da loja e o cara gostou. Aí ele falou, pô, por que eu vou arrumar para você trabalhar? Foi quando eu entrei na Gazeta. Aí eu fazia um programa que chamava Rogério Júnior 7 Mais do Dia, que você botava 10 músicas, 10 trechinhos, né? O cara escolhia e a gente tocava 7 que foram mais votadas. Depois mudou para Força Jovem, que era depois do Projeto Minerva. Mas foi assim que eu entrei no rádio. Aí eu fui fazer curso de rádio e TV na Anhembi Morumbi. E conheci uma moça que chamava Sandra. Era amiga de cola na prova, entendeu? E aí a gente acabou sendo amigo e ela era sobrinha do dono da Metropolitana em São Paulo. Pô, vamos trabalhar lá, eu vou falar com o meu. Tal, fui parar na Metrô. Foi quando eu fui pro rádio de verdade, em São Paulo. Foi assim que começou. Assim que começou a minha história em rádio. Aí trabalhei 12 anos lá. Fiz todos os horários na Metrô. Mas aí você estava falando como que você ia entrar na Pantaleão, você foi lá o primeiro dia. Então, lá, aí fui eu lá. Eu te contei isso para te falar que eu nunca levei um currículo. Então, para mim, chegar ali na portaria, pô, eu queria falar com o comandante Moraes. Quem quer falar? Eu, Rogério. Ele já era o segundo. Aí ele era o segundo. Aí o cara, pô, entra, aí tinha... Eram 2 lances ali para você subir. O primeiro andar era o DP, né, departamento, e no segundo andar era onde ficava a sala do comandante Moraes, o DO do táxi aéreo e a sala do comandante Rolim. Aí eu cheguei lá, né, todo sem jeito, e Isabel era a secretária do comandante Moraes. E lá as portas, elas tinham batente, mas não tinha porta, era tudo aberto. Aí eu queria falar coisa. Você é o Rogério? Sou. O comandante Moraes saiu, senta naquela sala lá, espera, quando ele voltar eu te aviso. Aí eu, sim senhora, fui lá, morrendo de vergonha, porque não era a minha praia. Tava num... Qual idade você estava aí, mais ou menos? 20 e poucos anos, 20 e poucos, eu tenho 34, 26 anos. Mas o negócio é que eu nunca tinha ido, os empregos eles apareceram, eles não foram procurados, né? Aí eu tava lá na sala, era o DO dos pilotos do táxi aéreo. E aí o comandante Rolim vinha, tomava um café, tudo bem e tal. Tudo bem, senhor e tal. E eu voltava lá. Aí uma hora eu escutei tocar o telefone, porque como não tinha porta, você escutava tocar o que acontecia ali nas salas, né? Não, ele tá aqui sim. Um minutinho. Rogério! Daquele grito, e agora, né? Aí peguei e pôs, não. Comandante Moraes. Me esticou o telefone assim. Tudo bem com o senhor? Olha. Aí ele pegou e falou, já tinha conversado com a Isabel, que era essa secretária, e ela ia me encaminhar. Obrigado, tal. Aí ela pegou, não, você desce lá no primeiro lance, procura a Marion, que era do departamento pessoal. Pois não. Até então eu não sabia o que eu ia fazer. Nem sabia. Eu já tinha passado, pelo jeito, hein? O que eu sabia é que eu não queria trabalhar com o pai, olha só. E aí eu desci lá, ela pegou, me deu umas fichas para preencher, e tinha aquele negocinho amarelo, post-it. Sei. Copiloto de jato. Aí que eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar de copiloto de jato na TAM, táxi aéreo. Táxi aéreo Marília. Mas eu já tinha as carteiras, porque eu já tinha tirado na época da rádio, na época da Metrô. Claro. Foi assim. E eu entrei assim lá. Aí fiquei 2 anos. Aí você estava no táxi aéreo Marília. Você vai voar com o comandante Rolim. Pronto. Aí eu não dormi. Se eu fizer alguma coisa errada, eu já nem volto. Eu volto de ônibus, né? Morrendo de medo. Porque a gente não tinha experiência. Saí do aeroclube e entrei lá. Foi o que aconteceu. Aí foi um voo mais tranquilo. Gente boa. Não gostava de puxar saco. Cara, 100%. Aí fui fazer um... E muito justo, né? Justo. Uma pessoa muito bacana. Uma pessoa simples, sabe? Chegava lá de bonezinho,
com o GPS de mão, pô, ajudava a empurrar o avião para cá, para lá, para tirar, 100%. E foi assim. Aí eu entrei no táxi aéreo Marília, voei 2 anos, aí eu passei para a linha aérea. Filha do táxi aéreo Marília, alguma história aí? Ali eu voei com muita gente, meu Deus do céu. Eu peguei a campanha com o atual presidente, voei com o Espiridião a mim, peguei muita coisa, muita. Decolando uma vez de Varginha com o atual presidente, a gente teve um monomotor, que a gente pegou uma coruja na decolagem. Pô, foi aventura, assim, essas histórias, né? O táxi aéreo acontece muito, porque você voa com um monte de gente ali, né? Aí uma vez fui buscar o Espiridião lá em Florianópolis e ele ia participar de um debate na Bandeirantes. Aí chegamos em São Paulo e ele tinha esquecido a gravata. Pô, o avião do táxi aéreo foi buscar a gravata dele. Sério? 6 ponto alguma coisa dólar o quilômetro custava para buscar a gravata dele. Aí à noite assistindo o debate e a gravata lá. Assim. Eu que trouxe, hein? Foi assim que começou. Então, depois aí do táxi aéreo, você foi para a linha? Fui para a linha aérea, fui como copiloto de Fokker 100, depois passei a comandante de 50, comandante de Fokker 100, de Airbus 320, 319, Airbus 330, depois eu passei para o 77 e finalmente para o 87. Atualmente eu vou o 77 e o 87. Você sempre está estudando, né, Rogério? Tem que se manter atualizado, principalmente nas regras, né? Porque cada país que você sobrevoa, você tem uma regra. Não é que a regra da ANAC, por exemplo, serve para os outros países. Não. Então, cada país tem uma regra. Então, você tem falha de comunicação em cima das Canárias. É uma regra. Você tem em cima de Portugal. É outra regra. Ou para o lado dos Estados Unidos. Então, cada lugar tem uma regra. Você tem que estar sempre atualizado disso, entendeu? O passageiro passou mal. E agora? O que a gente vai fazer? Entendeu? Então, você tem um procedimento para cada fase do voo. Então, isso você tem que estar sempre em dia. E o avião estudar. Porque cada 6 meses a gente faz uma prova, né? Uma prova de habilidade, de ano em ano no simulador e de ano em ano no avião. Simulador lá fora, né? Agora tem Guarulhos. Tem. Mas, por exemplo, do 87 não tem. O 87 eu fiz lá em Bogotá, na Avianca, fiz em Santiago e em Miami. No Brasil não tem do 87, do 77 tem. Você sempre tá fora, né, Rogério? A gente nunca consegue... Aliás, o Rogério, agradecer ao Rogério, com o Jornal Granja News, né? Nós temos também o nosso site, o alwaysflorida.com. Tem um vídeo, né? Eu acho que vai fazer um vídeo, né? Isso que eu ia falar. O Rogério agradeceu o Rogério fez as fotos e um videozinho da decolagem. Em Miami. Aterrissagem. Miami. Isso aí. Miami, a aterrissagem, você que fez. Foi muito carinhoso legal com a gente. Que é isso, pô. E foi uma coisa que... Diferente, né? Inusitada, né? Top secret. Estamos contando aqui o nosso segredo aqui. Não é uma coisa que a pessoa vê sempre, né? Você vê pela janelinha do lado, mas você vê pelo para-brisa é outra conversa, é outra história, né? Você vê a velocidade chegando. Do lado você tem uma noção. E, Rogério, dos aviões aí, agora, você também teve aquele lance das vacinas, né? Que você foi buscar lá, né? Quando aconteceu a pandemia, a tragédia, né, da pandemia. A TAM ofereceu para a gente de tirar uma licença não remunerada para evitar de demitir as pessoas, né? E aí eu peguei, vou tirar, tranquilo, tiro e cuido da minha rádio, né? Fiquei feliz. Mas no primeiro mês me ligou a minha gestora, a gente precisa fazer os voos para lá, você topa? Topo. Então eu fiz 5 voos para a China, os 4 primeiros para buscar as máscaras e buscar os respiradores. Isso foi com o 87? 77. Na época eu não voava o 87. Aí o avião tem 74 metros, o 77. Ele veio lotado de caixa de papelão com as máscaras. Como era uma coisa leve, mas volumosa, então você ia lá para trás do avião, você tinha que andar assim, no meio das caixas. Então eu fiz 4 voos assim, e depois eu fiz o último voo, que foi para Pequim, para pegar os insumos para o Butantan. A gente trouxe mais ou menos 6 mil litros para fazer todas as vacinas. Esse foi o último voo. E foi, por ter sido o último voo, a gente fez Amsterdã, Pequim, não desceu do avião, carregaram o avião,
no mesmo dia a gente voltou para Amsterdã, Campinas, né, Viracopos e Viracopos Guarulhos. Quando a gente chegou em Campinas, o prefeito de São Paulo, o Dória, foi lá recepcionar a gente. Chegou lá, pô, parecia que filme. O helicóptero pousou ali do lado, um monte de televisão. E a gente, pô, 50 horas dentro do avião, né? Louco de vontade de ir para casa. Porque quando você fez um bate-volta, você não... Não, fiquei quase 50 horas no avião. Mas a gente estava em uma quantidade certa de tripulantes para ir revezando. Eu fiquei 50 horas sentado lá. Lógico. A gente estava em 4 turnos, vai. Aí você deitava lá atrás na cabeça, tipo do náufrago lá? Tem ali em cima. Não. O 7787 descanso fica na parte não é cargueiro. De cima. Eu confundi que minha esposa trabalhou na FedEx e ela fazia. Não, aí fica no... E ela ficava lá atrás igual o náufrago. Térreo, né? O nosso fica no primeiro andar. Mas após o ataque lá terrorista lá, e cortaram, não pôde mais. Mas aquela cena do náufrago é verídica. Podia. Hoje em dia complicou muito, né? Eu acho assim, não que isso vai evitar ou vai resolver, mas tá ali para ser seguido, né? E eu sou assim, o que eles pedem para fazer não interessa o que eu acho, não interessa o que eles estão pedindo e eu como funcionário vou fazer, acabou. É que nem na minha empresa, pô, você não gosta da música? Ok, mas eu gosto, a gente vai tocar, acabou, é simples. Então a gente tá prestando serviço, a gente tem que seguir as regras do cara que te emprega, do cara que te dá o salário, entendeu? Então, nem questionava as coisas. Não pode. E a sua vida é interessante que a rádio, né? E a aviação juntas, né? E acontecendo sem você esperar, né? Foi muito legal a forma que começou o negócio da rádio, né? É uma paixão que eu sempre tive. Eu trabalhei 12 anos em algumas rádios, né? E aí depois entrei na aviação. Mas sempre, pô, meu primeiro emprego na carteira, registrado, foi a rádio. Então, era a minha paixão, né? E vai ser sempre. Caramba. Mas nessa época ela era. E aí eu comecei a voar, comecei a fazer os voos internacionais e, pô, eu sempre pensava, assim, pô, já pensou legal ter uma cartucheira em casa? Pô, coisa da rádio. E comecei a procurar. Aí comecei a procurar onde? No eBay. Então, aqui no Brasil, os equipamentos antigos, eles viraram sucata. Os caras vendiam por quilo. Então, pegava uma mesa de som, vendia por quilo, 60 quilos de ferro. Quanto você paga? Então, aqui acabou. Não tem uma história. Morria disso. O equipamento. Acabou. Ali. Pô, os cartuchos faziam fogueira, queimavam plástico. O que a gente vai fazer com isso? Ocupa espaço. E diferente do que nos Estados Unidos, que lá as pessoas guardam um pouquinho mais a história. Os colecionadores, não que eles vão usar, né? Mas eles têm. Por coleção, né? Por coleção, pô, é legal, cara, ter uma carteira, uma carteira de 3 bocas, dessa marca, dessa modelo. Então, eu comecei a encontrar essas coisas no eBay. E aí eu peguei e comecei a comprar mais para mim, para brincar, para ter na minha casa. Eu moro sozinho, tenho um quarto lá, vou montar como se fosse um estudinho de rádio para eu brincar. E foi assim que começou a fase 2 de rádio na minha vida. Aí eu peguei, montei, ficava brincando lá, pô, tal, falava umas abobrinhas e tal. Aí como se fosse uma rádio. Como se fosse uma rádio. Aí eu tinha uma sala ali no prédio na São Camilo, aqui na Granja, quem conhece, e estava alugada, mas o cara não me pagava. Falei, pô, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse cara de lá, levar essas coisas para lá. E foi assim que começou a rádio há 7 anos. A Web Vintage. Que hoje disparou, né? Hoje é uma rádio reconhecida, uma audiência incrível e está crescendo 7 anos, dia. né? 7 anos. Você ganhou também o prêmio lá no segundo ano, o APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, foi muito engraçado. Eu estava no Nicolau, aqui no Nicolau, e aí o meu amigo Antônio Viviani, que é, para mim, a melhor voz que tem no Brasil, o cara mais caro que tem de voz, é ele mandou uma mensagem para mim no Facebook. Como é que ele fala? Pô, bom, eu esqueci agora como ele trata a gente, né? Mas tipo assim, pô, Rogerão, parabéns. Eu falei, pô, não é meu aniversário. Acho que o Facebook pisou na bola e colocou ali a data errada. Aí eu falei, pô, obrigado e tal. Mas por quê, né? Pô, a Vintage foi indicada a concorrer ao prêmio APCA. Ela e mais 4. Eram 5 indicações. Aí eu falei, não acredito. Pô, vou te mandar o print. Ele me mandou, que a rádio tinha sido indicada a ganhar o APCA. E teve a votação dos jurados. Ficou um tempo para eles votarem, para eles escolherem uma das 5 opções.
Aí, pô, a Vintage foi escolhida. Eu não acreditei, porque a rádio com 2 anos. Lá, nessa época eu fazia 99% das coisas. Sempre eu que fiz. Então, para mim foi uma surpresa. E mais surpresa quando a gente ganhou. Para mim não precisava nem ter ganhou o prêmio. Não precisava. Só de ter sido indicado, pô, já era um sonho. Claro. E ainda mais ganhar, competindo com pessoas aí que estão há tanto tempo, entendeu? Com a equipe, né? Pô, mas foi muito engraçado. Aí foi lá no Teatro Sérgio Cardoso, né? Agora é a equipe da Web Vintage Rádio e tal. Pode subir. Aí subia lá no palco. Morrendo de vergonha, tremendo, né? Para receber o prêmio. Não tinha ninguém na época. E aí eu recebi, tá lá no nosso estúdio. Depois não teve mais nenhuma categoria de web rádio. Porque eu acho que se tiver, hoje a gente consegue ganhar de novo. Porque se naquela época a gente conseguiu, hoje, não vou nem falar 10 vezes mais, mas 100 vezes mais legal do que estava. Como que tá a web rádio no geral? Eu falo porque tem um preconceito, né, Rogério? Tem, mas é um preconceito que tá mudando. Por exemplo, tem um cara que trabalha na Rádio Carlinhos, da Oxidance. Eu conheço o Carlinhos da época da Metrô. Ele era técnico de transmissor. E aí ele montou um negócio de festa junto com o Antônio Viviani, que chama Oxidance. Então ele promove shows, traz o Kwande Gang, traz um monte de gente. E aí pô, Carlinhos, vem trabalhar na Vintage. Não, mas eu moro longe, isso daí não dá certo. Falei, Carlinhos, vai dar certo, acredita. Não, foi uma luta. Hoje ele é o maior defensor de web rádio. E mora aqui na Granja também. Tá morando ali na São Camilo. Ele tá ali, ele faz o programa de segunda a sexta, sempre às 18. E é um cara super renomado. Vamos trazer o Carlinhos um dia. Carlinhos é peça raríssima. Ele vai falar horas. É um matraco. Mas hoje Rádio Web está crescendo. Porque tem aquele esquema da frequência também, né? O problema do FM é assim. Um dia ele vai acabar. Não vou te falar amanhã, 1 ano, 2 anos, não vou te falar isso. Mas, por exemplo, você pega a Suécia, Dinamarca, já acabou. Não tem mais rádio de ponteiro, é tudo web. Por quê? Porque o web você tem um gasto menor, né? Você pega uma rádio que nem a 9 de Julho, pô, é 95 mil de luz por causa do transmissor que gasta. Então, pô, para você tirar isso de gasto de luz, quanto você não tem que ganhar? É que lá é uma rádio de padre, ok, o dízimo paga. Mas outra que não tem que sair de algum lugar, então você tem que ganhar para pagar. A web você já tem um gasto bem menor e você abrange muito mais. Eu fiz uma comparação esses dias quando eu estava voando à noite. Você vai passando com o avião em cima das cidades, aí você vê um aglomerado ali de luz, outro, aí você pensa, pô, ali tem uma rádio que fala para aquele canto ali. Aí no outro bloco de luz, pô, ali tem uma que fala para cá. A outra, aí você pensa, pô, a web é como um avião. Você vê tudo. Então, você pode estar numa rádio na cidade Granja News e você não está vendo a cidade Rogério ali. Você entendeu? Agora, de avião você vê as duas. Então, o avião é web. Você consegue mandar para todo mundo, o que não acontece com FM. Você sai aqui de São Paulo para ir para a praia. Você, estou escutando qualquer rádio, a Alfa, Jovem Pan, qualquer rádio, não interessa. Aí começa a falhar. Por quê? Porque o FM, ele transmite na horizontal. Ele é que nem o VHF do avião. Ele transmite na horizontal. Então, se tiver um prédio, a Metrô que eu trabalhei, ela tinha um problema. Ela não tinha ouvinte classe A e B. Por quê? Porque em cima do Conjunto Nacional tinha aquele luminoso do Itaú. Então, a antena ficava mais ou menos na altura, ele não mandava o som porque batia ali. Então, o público A e B, que é o público com maior poder aquisitivo, não tinha como escutar, acesso à metropolitana. Agora, Zona Leste, putz, aí é longe. Então, o que acontece? O FM ele transmite assim, o AM ele manda para cima, bate e volta. Então, a AM você consegue escutar uma rádio de outro país, não tem problema, principalmente à noite. Mas o FM transmite assim, então não vai. Coisa que a internet você consegue. O AM tá acabando, não tá? Qual? A AM. Tá, acabou ondas médias, ondas curtas. O AM eles estão migrando para FM, porque já está praticamente zerado. Só que eles estão migrando para uma banda estendida,
que fica antes do 87.5, que é a primeira frequência no rádio do seu carro, do meu, e depois do 107.5, acho. Então, ainda vai ter essa fase, o rádio vai aumentar a banda para o cara poder escutar 83.3, aí um exemplo, entendeu? Então isso vai acontecer e depois vai acabar. E aí vai ser a web. Nos Estados Unidos já é mais curto, né? É ímpar, né? Porque assim, você pega as rádios em São Paulo, 94.7, Antena 1. Depois você pega a Band, 96,1. Sempre o final é vírgula, alguma é a coisa ímpar. Nos Estados Unidos é vírgula, um número. Então você tem 96,1, 96,2, 96,3. Você já dobra a quantidade de rádios que você consegue colocar. Não que isso interfira. Entendeu? Na transmissão minha e na sua, não interfere. Mas você tem mais espaços para colocar as rádios. Né? E você pega a Jovem Pan, eles criaram uma rádio na banda estendida, é difícil você escutar. Acho que é 76 alguma coisa. O rádio do carro não pega. Porque começa 87,5, né? Você entendeu? Então, é assim, uma coisa que não vai ter futuro. Não vai ter. Você imagina trocar todos os rádios por um rádio que a banda é maior. Não vai. E a rádio web não. Hoje você escuta com uma qualidade melhor, você gasta menos e você sai de São Paulo e vai para qualquer lugar escutando. Você não vai perder o sinal, porque hoje a internet tem em todo lugar. E, Rogério, já que estamos falando de frequência, uma dúvida, uma coisa. Aproveitar que você é o comandante, né? No avião, você tem que deixar os celulares no modo avião, né? Então, mas aí é um dilema. Então, isso que é. Por isso, Rogério, que eu estou com você. O que eu penso? Pô, você imagina o avião que eu vou, né? Tem vezes que eu levo 430 pessoas no avião. Você imagina 430 pessoas com o celular. Olha a confusão. Então, não é que interfere. Você entendeu? Tanto é que tem avião que tem internet dentro. Se você pegar os da TAM, voo nacional, a maioria tem internet. Você pegar o Aeroméxico, o 87 da Aeroméxico, tem internet. E pode utilizar, pode usar. Acabou. Tá. Entendeu? Então, não é que o sinal, na minha opinião, né? Não é que o sinal da internet vai interferir na operação do avião. Mas você imagina 430 pessoas ali, com atraso de 5 minutos, entendeu? Vai no convívio lá. É uma confusão, né? Tá. Então, e tem sentido. Assim, você tem aviões, você viaja bastante, você sabe, tem avião que tem internet. E tem avião que não tem. Isso é para empresa. É caro manter internet? Não é? É outro problema. Mas você pega o 87 da TAM, ele não tem internet, e o da Aeroméxico, por exemplo, tem. Então você entra lá, você conecta na internet do avião e acabou. Entendeu? Alguns você consegue... Os da TAM você consegue mandar mensagem de texto, mas você não consegue mandar imagem, você não consegue mandar áudio, consegue o básico, que gasta menos... uma quantidade menor de dados, né? Então, na verdade, não interfere. Você esquece. Eu já esqueci meu celular ligado e o avião caiu. Então, quer dizer, não interfere nesse ponto. E, Rogério, eu fui lá, eu tive o carinho de você ter me convidado a ir lá na Web Vintage, né? E eu vejo muito amor lá. Aliás, tem uns quadrinhos, você é muito carinhoso. Tem quando você foi Granjeiro do Mês, aquela matéria que a gente fez também, né? Uma honra. Ter sido o Granjeiro do Mês. O Granjeiro do Mês contando a história e também a matéria que a gente fez também, né? Da acho rádio, que a gente saiu em umas 3 ou 4 edições. Não, você é um querido, o Granjeiro. Você também. A gente só não se vê mais por causa das agendas, né? Mas está sempre no coração e eu estou sempre acompanhando. Mas eu vejo que os equipamentos é tudo... Conta essa parte dos equipamentos, quem não foi, é tudo... É tudo original. Original, né? 70, 80 e começo de 90. Não é que... tem um monte Nada improvisado. Não é assim, tem um monte de equipamento no estúdio e é fake. Não, tudo funciona. Tudo que tem ali funciona. E tudo que tem ali, hoje, é uma coisa que não existe em lugar nenhum. O acervo que a gente tem de equipamento guardado, porque assim, por exemplo, você pega uma cartucheira, né? Cartucheira é onde você toca o cartucho. Para quem não conhece, é uma fita, mais ou menos desse tamanho, com uma coisa só. Então, se você vai gravar uma vinheta tipo Granja News, aí você monta um cartucho de 5 segundos, que é o tempo disso.
Aí você, pum, dispara Granja News. Ele para já no começo. Você, pum, Granja News. Parou, Granja News. Você tem uma fita contínua. Né? Então, você pega... A gente tem todo esse estoque lá, mas eu tô te falando isso para explicar o que é uma cartucheira, né? Aí pifou uma cartucheira, não tem quem conserte mais. Eu tenho um amigo que chama Wilson, que trabalha na Rádio 9 de Julho, que é o único cara que conserta. Mas é complicado, porque ele tem o trabalho dele, tem as coisas dele. Então o que eu faço? Tudo que aparece no eBay até hoje eu compro. Entendeu? Eu vou retrasado e eu consigo comprar 2 cartucheiras. Tô usando não, mas tá ali, que pifou uma de estúdio, eu tiro e coloco. Aí quando ele puder arrumar, pô, obrigado, arrumou. Ele faz um favor de arrumar. Então não tem mais técnico para consertar esse tipo de coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um estoque de coisa. E eu tenho. Ali para o resto da vida. Você deve ter umas 2, 3 rádios ali, não tem não, Rogério? Ali tem muita coisa de depósito ali. Tem. Mas é tudo equipamento de primeira, né? Tudo coisa boa, de marcas legais e tudo foi escolhido a dedo, assim, LPs, ali tem uns 20 mil? LP a gente tá ali na faixa de uns 20 mil e tá aumentando. CDs? Que vai chegar mais um lote agora amanhã de 1.600. Aí eu compro os lotes, né? Pega tudo no eBay. Não, o disco eu compro aqui. Aí eu compro o lote de discos, separo os que são legais, compro o plástico, compro aquele plastiquinho de dentro e o de fora. É organizado. E metade... Não é bagunça, hein, Rogério? Não é bagunça. Não, ali não. O negócio ali é bem legal. Como eu gostaria que tivesse sido na década de 80, quando eu trabalhei. Né? Então, aprendi muitas coisas lá e consegui melhorar isso ao longo dos anos. Então, a gente deve ter ali uns 20 mil LPs, amanhã vai ter 21.600, se Deus quiser. CD a gente deve ter na faixa de uns 23 a 24 mil. Metade a gente conseguiu catalogar. Aceita doação também, né, Rogério? Claro. Quem quiser, aí, ó, você, espectador aí do programa, aí, tá com algum LP, CD aí... Pra gente é um presente. Né? Vai tocar lá na rádio, vai ter vida. Vai estar eternizado lá, porque aquilo que a gente montou ali é uma coisa que vai ficar para sempre. Entendeu? Não existe, é um museu. E ali é anos 70, 80, 90, alguns da 2000, alguns né? 2000. Mas o forte é assim, a gente montou uma empresa que chama Sistema Web Vintage de Comunicações. E dentro desse Sistema Web Vintage, a gente tem a Vintage 80, que é a que a gente tem ao vivo, os horários, todos os locutores são da década de 80, todos têm mais de 60, quer dizer, não, é o esquema que a gente conseguiu fazer. Depois a gente tem a Vintage 70, que só toca anos 70, tem a Vintage Brasil, que é um público classe A, uma rádio para ser escutada fora do Brasil. Então, pô, você tem um hotel e você quer tocar música brasileira, você bota nessa rádio e acabou. Depois a gente tem a Sertão, música sertaneja, década de 90, raiz, 80, né? O que era, não o que tem hoje, né? Que isso de hoje não dá nem para falar que é música, né? Mas enfim, de gosto a gente não discute, né?